Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante, a sepse. Não sai daí, nós já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje, então, nós vamos conversar sobre a sepse, vamos entender o que é isso, o que está relacionado a essa questão. E antes de apresentar os nossos convidados, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores Unicred e Maria Rocha. Para falarmos sobre esse assunto, a gente recebe aqui 2 médicos, infectologistas, especialistas da área, e eles vão esclarecer as nossas dúvidas. A gente vai falar sobre sepse, então, com o Dr. Rogério Sobrosa de Mello. Seja muito bem-vindo, doutor, mais uma vez ao Viva Saúde. E ao doutor, e também o doutor, a gente recebe o Dr. Péricles Brasil Espartalis Júnior. Que nome de responsa, hein, doutor? É enorme, né? Mas obrigado pelo convite e boa noite. A gente que agradece. Muito, muito bem-vindo também. A segunda temporada participou da primeira. Sim, né? E agora a gente está na segunda aqui. Bem lembrado. Vamos falar sobre sepse, então. Por que esse assunto? Por que ele é tão importante, né? A sepse é uma das maiores causas de mortalidade em todo o mundo. Esse dado, quando eu tomei conhecimento dessa informação, eu fiquei surpresa, de certa forma, porque não é um tema assim, que a gente acaba tendo familiaridade no dia a dia. Não sei se isso vocês concordam? Mas assim, vamos então esclarecer ao público, porque apesar de não termos tanta familiaridade, ou seja, ele está mais ligado ao ambiente muitas vezes hospitalar, né? É uma questão, um problema que pode acontecer com quem está em casa. Né? Então, a gente veio aqui para esclarecer esse assunto. Começo perguntando uma pergunta bem básica. O que é sepse? Bem, a sepse ela seria, então, um tipo de resposta que a pessoa dá a uma infecção de uma forma inadequada. Ou seja, quando a pessoa tem uma infecção, que pode ser uma infecção urinária, pode ser uma pneumonia, pode ser uma infecção da pele, ao invés do corpo responder de uma forma adequada, fazendo então o bloqueio dessa infecção, ele acaba respondendo de uma maneira exagerada, fazendo com que produza substâncias no organismo que controlariam essa infecção, mas que também acabam causando então problemas nos órgãos da pessoa. É muito comum a gente confundir dizendo que é a infecção que se espalhou, mas na verdade o que acontece é que a nossa resposta contra aquela infecção é que foi dada de uma forma inadequada. Isso pode daí fazer com que caia a pressão arterial da pessoa e pode levar à falência dos órgãos, do rim, do fígado e do próprio cérebro da pessoa. Ou seja, ela pode ser acometida por esse problema na casa dela. Sem dúvida. Não necessariamente no ambiente hospitalar. Não necessariamente em ambiente hospitalar. Só complementando o que o Dr. Rogério colocou bem, de uma forma muito correta, se a gente for pensar, assim, questão de números, né, chama atenção a grandiosidade que isso tem mundialmente falando, né? Sim. Então, se você analisar, uma pessoa morre de sepse no mundo a cada 3 segundos, então a gente começa a ter a ideia, né, Rogério, de que o tamanho que é esse problema. E uma das coisas que, no ambiente hospitalar, como você citou, o maior desafio nosso é a gente perceber e colocar aos colegas que trabalham um quadro de um paciente que pode ser sepse. Nós não estamos nem falando em que é sepse, ou definindo o que deva ser. Claro que a gente vai usar métodos para ajudar no diagnóstico, mas assim, na medida em que o Dr. Rogério falou ali que pode alterar sinais vitais, é a primeira coisa que a gente tem que ficar atento, pensando naquele paciente que está em casa, ou até mesmo esse que chega a procurar uma unidade de saúde ou até um hospital, né, Dr. Rogério? Então, por exemplo, eu começo a pensar que pode ser uma infecção e que poderá levar a um desfecho desfavorável, às vezes com alterações simples de sinais vitais. E aí a gente tem que pensar que pode ser algo grave, dentre elas a definição que o Dr. Rogério colocou como sepse, para que a gente tome medidas, né, tenha conduta o mais rápido possível para diminuir a chance de ter um desfecho desfavorável. Sim. Né? Então, basicamente é isso. Assim. Então, pensou, tome conduta. Basicamente, né, Rogério, uma conclusão que a gente tem e que tem uma resposta
assim, que seria a resposta mais adequada, é assim, o paciente entrou em qualquer unidade de saúde, qualquer atendimento que venha a ter, pensou em sepse, conduta nele. É isso. Falando de infecção, porque a gente está falando aqui de um quadro de infecção que pode evoluir para uma sepse, né? O que é infecção para quem está em casa, que talvez sabe o que é isso, assim, pelo senso comum, mas o que é um quadro de infecção? A infecção, então, seria quando um determinado tipo de agente infeccioso, que pode ser uma bactéria, um vírus, um fungo, né, ele vai entrar em contato com o nosso organismo, invadir o nosso organismo, e o nosso organismo vai reagir a esse agente que está causando uma agressão. E esse processo, essa interação entre esse agente e o nosso organismo, sempre vai ter um desfecho de causar algum tipo de dano no nosso organismo também. Por exemplo, uma bactéria entra no pulmão, o sistema imunológico reage fazendo inflamação, né? Essa inflamação no pulmão vai dificultar para a pessoa respirar. Se isso acontecer no rim, vai dificultar para o rim filtrar. Se acontecer na pele, pode causar feridas, abscessos, outras coisas assim, né? Isso é um quadro de infecção. Isso é um quadro de infecção. O organismo, então, responde de uma maneira exagerada diante desse quadro, acaba tendo por consequência, muitas vezes, um quadro de sepse. É isso? Exato. E nem sempre é muito fácil de a pessoa perceber que essa infecção se tornou uma sepse. Mas com muita frequência, primeiro a pessoa tem essa infecção e essa infecção daí evolui para a sepse. E daí a pessoa vai ter alguns sintomas que vão estar relacionados a isso. Então, por exemplo, a pessoa, se for uma pessoa mais idosa, é bastante frequente dela começar a fazer quadro de confusão mental. Então, ela está com a infecção e começa a ficar confusa ou sonolenta, né? Outra coisa que pode acontecer é a pressão da pessoa começa a cair, daí a pessoa começa a ter sensação de desmaio, né? Ou a quantidade, eventualmente, de urina que a pessoa apresenta também começa a ter muito pouca diurese, que pode indicar que o rim está tendo uma dificuldade de filtrar, ou ainda pode ter dificuldade de respirar pela falência do pulmão, né? Então, tem 3 desses pontos que são mais importantes ali, que são a pressão, que pode dar essa sensação de desmaio, a questão neurológica, ou seja, a pessoa começa a ter confusão mental, sonolência, ou então a questão do rim. Da questão respiratória, né? O rim é mais difícil de perceber. É difícil né? Mas a questão respiratória é mais fácil, a pessoa tem sensação de falta de ar. Né? E só puxando o gancho que o Dr. Rogério colocou, existem os pontos de dificuldade para a gente tentar perceber isso. Vamos dar um exemplo, um paciente com uma sequela de uma doença cerebrovascular, acamado, que usa sonda, ele não fala, não responde, né? E aí como é que você percebe no meio disso aí? Claro, os sinais vitais são fundamentais, sim, mas dificulta, né? Um paciente, por exemplo, com Alzheimer, nem sempre ele vai ter sonolência pela doença de base dele, né? Medicações. Com as medicações, né? E, enfim, ele teve dor. Pode confundir. Exato, é um viés de confusão. Então a gente tem que estar muito atento nisso aí, né? O doutor falou de algo importante que é a questão tempo. Né? Porque é importante ter essa percepção cada vez mais apurada, né? Percebeu que pode ser um quadro, ou descarta esse quadro de sepse, ou avança para um tratamento, para que possa parar o processo ali, é isso? Perfeito, não digo nem parar o processo, seria talvez controlar, né? Então, assim, vamos dar um exemplo, que acho que fica até mais fácil, né? Um paciente chega na emergência com um quadro de confusão mental, esse é o vozinho que chegou na emergência, e a gente calcula uma pontuação baseado em sinais vitais, frequência cardíaca, temperatura, oximetria, que é a porcentagem de oxigênio naquele aparelhinho, e o estado neurológico e respiratório. Baseado nisso aí, dependendo do número, já é acionado, né, um alarme. Pode ser sepse. A enfermeira comunica imediatamente o médico que está de plantão lá. Isso nós estamos falando de uma emergência, né? E a partir disso daí, a gente inicia o protocolo. Quanto mais rápido a gente iniciar o pacote e medidas para que eu consiga iniciar um antibiótico, fazer hidratação, volume, coletar exames e reavaliar em tempo rápido, a gente consegue definir melhor isso daí, e a chance de que esse desfecho venha a ser desfavorável próximo acaba tendo mais tempo para a gente poder trabalhar o paciente. E lembrando que a cada hora que passa, que a gente não define muito bem isso aí, e o paciente tem um quadro de sepse,
8% aumenta a mortalidade, né, doutor Rogério? Então, por isso que quando a gente fala que uma pessoa no mundo morre a cada 3 segundos, a justificativa seria isso daí. E aí, quando a gente fala em tempo de resposta, é um tempo curto, né, doutor Rogério? Está falando em menos de 1 hora ter que correr soro, um determinado volume de soro, o antibiótico já tem que estar sendo administrado. Tem que ser muito perspicaz, né? E a equipe toda tem que estar envolvida nesse paciente, porque apesar de ele estar respirando ainda, não tão confuso, ele tem uma provável sepse e ele pode degringolar, né, ou ter uma piora, deteriorar o quadro clínico muito rápido. Então é basicamente essa a importância do tempo de resposta. E isso serve para qualquer setor, doutor Rogério, do hospital, emergência, pediatria, centro obstétrico, ou seja, qualquer ambiente, inclusive fora do hospital. O hospital o ambiente hospitalar, ele tem um protocolo muito rígido, muito rigoroso para tratamento de sepse, né? Sim, hoje as principais portas de entrada aqui em Tubarão já têm implantado o protocolo de sepse. Então, no Hospital da Unimed, tem na Conceição, na Provida, todos eles já têm esse protocolo bem estabelecido. Já se sabe, né, muito Exato, bem o que fazer. Porque toda a equipe tem que estar treinada, né? Toda a equipe tem que estar ciente e tem que estar comprometida, porque não adianta o paciente chegar, demora 1 hora só para ser atendido pela triagem, vai dar problema mesmo. Sim, né? Então tem que ter, Por desde a isso recepcionista já tem que ter ideia do que é, né? Sim, por isso que na emergência tem também a triagem e tem as pulseirinhas, né? Exato, as quem cores, é mais urgente, né? De emergência, de o que é mais urgente, do que é mais que pode esperar um pouquinho mais. Então isso já se reconhece ali. Classificação de risco. Classificação de risco, exatamente. Protocolo de Manchester. Isso aí. Então, o que acontece? Justamente, tanto a moça que faz a ficha ali, que ela já pode ter uma ideia e ela comunica imediatamente à enfermeira. Olha, essa vozinha aqui não está falando direito. Já passa para a enfermagem vai triar e aí, dependendo dessas alterações, ela já vai dizer, opa, pode ser sepse, comunica o médico e aí já flagra o protocolo, né? Então, é contra o relógio, vamos dizer assim, né? A gente falou aqui das pessoas que têm essa faixa etária, né? Os idosos, né? Eles são o maior grupo de risco da sepse ou não necessariamente? Olha... Hoje em dia a gente poderia dizer que sim, né, que os idosos eles têm infecções com mais frequência, né, e eles têm uma imunidade menos, vamos dizer assim, menos favorecida, porque eles já têm uma imunossenescência, que é um envelhecimento do sistema imunológico, de forma que eles não têm uma resposta tão apropriada. Então, sim, os idosos hoje são uma das populações mais... Mas a gente também tem outras populações. Então, hoje nós temos populações, por exemplo, de pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que têm pessoas transplantadas, crianças muito jovens, então aqueles recém-nascidos de baixo peso, por exemplo, são todos pacientes de alto risco de sepse. Sim. Essa questão dos dados, né, que o Dr. Péricles trouxe a cada 3 segundos. É difícil até de mensurar isso, né? Esse quadro, ou melhor, essa estatística, ela se deve a essa questão tempo ou a necessidade de uma estruturação da equipe? Eu acho que quando se fala nisso daí, é muito mais do que a gente imagina, né? E vamos colocar esse exemplo que nós comentamos da emergência. Eu lembro quando o Dr. Rogério começou a desenhar o protocolo de sepse, como a gente vai aplicar isso? Nós vamos fazer capacitação com os médicos em aula ou nós vamos colocar na prescrição da emergência o link de sepse? O que nós vamos fazer? Aí nós percebemos que aula não teríamos adesão, né? Nem todos os médicos iriam lá para conversar sobre isso. Nós só deixarmos a prescrição ali, eles não teriam talvez o real compreensão da importância e da gravidade quando trata-se de sepse. Então nós fomos in loco, lembra, doutor Rogério? Sim. Médico por médico, como se fosse um questionário aplicando. Você sabe, exatamente o que nós estamos conversando aqui, você sabe que é sepse? Você sabe o que pode ter de complicações se você não iniciar um antibiótico na primeira hora? Você tem que prestar atenção após o volume, quanto que ele está urinando. O padrão respiratório dele piorou. O exame que foi coletado quando nós iniciamos o protocolo, você revisou? Quanto é que deu? Coisas básicas e que isso sim faz a diferença. Agora, se você projetar a questão muito... nós temos no mundo, né? Será que essa equipe
age dessa forma, os protocolos são seguidos dessa forma. Eu acredito que em muitos lugares sim, mas terão lugares que obviamente não conseguirão seguir o que seria próximo do mais adequado. E isso com certeza repercute no desfecho, né, doutor Rogério? Sim, e quando às vezes tem dificuldade de acesso à saúde em alguns lugares, leva 3 horas para chegar num hospital em alguns lugares. Né? Isso. É verdade. Então, assim, fácil a gente imaginar aqui, porque é muito prático, nós trabalhamos com nossa realidade. Diferenciada, né? Agora, você imagina o interior, onde leva 3, 4 horas para uma cidade, aí chega lá, não tem laboratório, o médico não está muito habituado a lidar com esse tipo de infecção. Não, vai fazer um sorinho, deixa aí, vamos ver. Daqui a pouco dá 3, 4 horas, o paciente piora, a gente vem a perder ele. Então, tem isso daí também. E só complementando o que o Dr. Rogério falou ali, bem colocado, como você falou do Dr. Glauco, que falou sobre doenças autoimunes, esse também é um grupo que entra como fator de risco, né? Os pacientes que usam corticoide, né, imunossupressores, eles também fazem parte disso daí. Precisa estar atento, então. Esses perfis, né, precisam estar atentos, familiares, né, os familiares estarem atentos, né? Quando a gente fala de prevenção, é possível prevenir um quadro de sepse? Algumas coisas é possível. Então, por exemplo, você pode prevenir uma infecção respiratória num paciente idoso fazendo a vacinação correta dele para Covid, influenza e a vacina pneumocócica, né, que é contra o pneumococo, que é a principal bactéria que causa infecção respiratória. Né? Você pode prevenir, então, eventualmente quadros de sepse que sejam desencadeados por doenças inicialmente virais. Então, por exemplo, o sarampo, que muitas vezes se complica com doenças bacterianas, né? Enfim, várias outras doenças que estão dentro do nosso protocolo vacinal. Então, as vacinas são uma das formas de você ter a sua vacinação em dia, uma das formas de prevenir a sepse. Outra forma é você conhecer exatamente o seu risco. Então, você é uma pessoa imunodeprimida, uma pessoa idosa, uma pessoa que é um diabético, perfeito, o diabético... Renal crônico, né, que faz hemodiálise. Exato. Então, essa pessoa tem uma infecção, tem que procurar imediatamente o médico para fazer o tratamento, porque aquela infecção pode se transformar numa sepse. Sim, né? Não postergar o tratamento da infecção, né? Muitas vezes acontece negligenciar isso. A pessoa percebe, está com uma dor para urinar, uma dor nas costas ali associada, pode ser uma infecção no rim. Mas a pessoa, vou marcar o médico daqui a uns 4, 5 dias. Nesses 4 ou 5 dias pode evoluir com uma sepse. E aí pode evoluir muito rápido e pode virar um quadro bem sem complicado, dúvida, né? Bem complicado. Qual é a relação da... Bom, a gente falou da vacinação, né? Ainda falando da prevenção. Tem mais algumas... A questão da imunidade, para quem não é esse grupo de risco, vamos dizer assim, né? Cuidar dos hábitos de vida, né? Que alimentação, sono, estresse, isso ajuda? Ajuda a evitar as infecções, né? A sepse não é uma coisa tão previsível. Evitar a infecção é uma forma de prevenir a sepse. Sem dúvida. Né? Falando de infecção generalizada, né? Muita gente ainda associa a infecção generalizada à sepse. Não é a mesma coisa. Então, esse termo infecção generalizada, na verdade, ele não existe. Achava-se que a sepse ocorria porque a bactéria se disseminava pelo sangue da pessoa. Mas hoje a gente sabe que não é isso, que na verdade o que acontece é que a resposta imunológica da pessoa é muito desproporcional à infecção. Né? Então, na verdade, não é um problema só da bactéria, é um problema da pessoa também. Né? Traduzindo, doutor, porque assim, tá claro, né? Essa coisa de que ela se espalha pelo sangue, né? Isso ainda tem muita gente que acredita nisso, né? Também é essa coisa do senso comum, né? Que é muito forte. Mas então, o que isso significa? Que um órgão lhe responder, ou seja, eu não sei, eu vou falar aqui como leiga. Por exemplo, vamos dizer assim, todo mundo está acostumado, a Covid, ela ataca basicamente o pulmão. Mas vários outros órgãos podem ser afetados porque a resposta inflamatória, porque a inflamação foi muito intensa e essas substâncias que causam a inflamação, elas se espalham pelo organismo, causando dano nos outros órgãos. Sim, as substâncias elas se espalham pelo organismo
Exato. E a mesma coisa acontece com a infecção. Existe infecção no sangue? Existe. Infecção decorrente sanguínea existe. A bactéria pode mesmo se espalhar pelo sangue. Mas a pessoa pode ter uma infecção no sangue e não ter uma sepse. Ao mesmo tempo, ela pode ter uma sepse e não ter uma infecção no sangue. Isso não é um pré-requisito. Não é um pré-requisito e nem é um sinônimo, né? Sim. Não existe essa condição sine qua non de que eu tenho infecção, eu tenho sepse. Não é bem isso aí. Vamos dar um outro exemplo para a população, né? Por exemplo, os pacientes que fazem quimioterapia, né? Nem todos têm efeitos adversos, né? Mas com certeza aquelas pessoas não teriam se não fizessem uso dos quimioterápicos da quimioterapia. Ou seja, né? Pode acontecer, mas pode exatamente. não acontecer. Exatamente. Né? Agora, o que seria fator de risco para esse paciente? Ter neoplasia e necessitar da quimioterapia. Então, aquilo que você comentou anteriormente, de bem-estar mental, né, vamos dizer assim, organicamente, né, é isso aí, as vacinas, atividade física, dormir bem, se alimentar bem, evitar os fatores de risco, né, álcool, cigarro, drogas, coisa que a Organização Mundial da Saúde coloca muito bem. Né? Sim. E que são medidas, de certa forma, estão ao alcance das pessoas, né? Sim. Mas é claro que envolve mudança de hábitos, mudança de um dia após o outro, né? E tem que ter aquela determinação, aquela dedicação, e quando vê, aconteceu, já mudou o hábito, já. Mas precisa começar, né? Exato. Falando da falência múltipla de órgãos, né? Que normalmente, quando acontece um óbito, né? A gente acaba tomando conhecimento de que a causa da morte era falência múltipla de órgãos. Isso está associado à sepse? Está associado ao Totalmente. Totalmente. O que acontece? A sepse, ela é definida como uma infecção que tem uma resposta inadequada levando à falência de órgãos. Quanto mais órgãos entram em falência, quanto mais profunda é essa falência do órgão, mais grave é a sepse. Por isso, quando a gente classifica uma sepse quanto ao risco da pessoa ir a óbito, a gente tem um score que a gente chama de score de falência sequencial de órgãos, né, que em inglês seria SOFA. Né? E a gente vai vendo que o paciente que vai se agravando, mais órgãos, os exames vão se alterando e esse score vai ficando mais alto. Como se fosse uma reação em cadeia. Exatamente. A gente consegue quantificar isso. Exatamente, e ao mesmo tempo identificar, olha, o fígado que está ficando isquemiado, está causando já dano das células do fígado. Os rins não estão funcionando, né? Então, está perdendo alguns indicadores. Exatamente. Que isso está acontecendo. Eu diria que uma das principais causas de falência múltipla de órgãos é a sepse. Ah, sim. Ou seja, não acontece exclusivamente por conta da sepse, mas é uma das principais causas. Com certeza. É uma das principais causas. Tem uma data que acontece agora em maio, é uma data temática aqui que a gente vai trazer também, que é o Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares. E aí a gente vai para o ambiente hospitalar. A gente sabe que tem uma série de cuidados, desde a lavagem de mãos, né, a conduta de todos os profissionais envolvidos, enfermeiros, técnicos, médicos, né, todos os profissionais. É complexo, assim, né, muito de muita dedicação, né, para que se tenha um cuidado, assim. E tem essa data, né, que é o Dia Nacional de Controle de Infecções Hospitalares. Qual a importância desse dia, né, que acontece agora em maio? Não, pode puxar. Bem, os dois. Vamos lá. A importância seria claro que esses dias são sempre colocados como uma forma de você lembrar que aquilo lá é uma coisa importante, né? Existe o dia da tuberculose, o dia do próprio dia da sepse HIV, mundial, né? o dia da 13 de sepse, setembro, né? Isso é. Existe o dia da sepse também. Lembrei agora. Então são dias que a gente lembra que existe o problema das infecções, hoje chamadas infecções relacionadas à assistência, já que nem todos os pacientes graves são atendidos em hospitais hoje em dia, né? Hoje se atende muito ambulatorial esses pacientes graves. Então, a gente desenvolve ações preventivas e educativas tanto para os profissionais de saúde quanto para as pessoas em geral, para que elas lembrem que aquilo existe e que existem medidas que a gente tem que tomar para evitar aquele desfecho, né?
Perfeito. E só colocando, isso serve inclusive para a parte médica, né? A gente tem que fazer uma autocrítica, né? Então, na medida que eu entro em um ambiente onde eu não lavo adequadamente as mãos, que não é tão simples de lavar as mãos, existem etapas para que você siga, né? Então, isso é colocado nessas campanhas, nesses dias, a gente volta a lembrar, reforçar a importância de você lavar muito bem, adequadamente as mãos. Inclusive, é uma data de maio também. 15 de maio. É o começo de... É a primeira quinzena de maio, Isso né? aí. O dia de higienização das mãos. Exato. E daí o Dia Internacional de Conscientização, de controle, é isso aí mesmo. Então, começa com a gente o exemplo, você usar o álcool 70%, o próprio hábito da máscara de usar, né? Foi uma condição que ninguém era preparado, se tornou um hábito, hoje, né? Algumas situações já estão mais flexíveis, né? Mas que, para algumas pessoas, eu ainda uso. Né? E ainda ninguém me chamou, pô, você está louco aí, está usando máscara. Não, então criou-se um hábito, né? Sim. E isso a gente estende até os acompanhantes de pacientes internados, né? Quanto ao uso de máscara, a lavagem das mãos e assim por diante. Como se comportar, né, dentro de um ambiente hospitalar, sabendo que existem as infecções hospitalares e que pode levar a complicações de um quadro de um paciente que lá encontra-se e piorar, e evoluir para um quadro de sepse, ter falência múltipla de órgãos e desfecho desfavorável. Né? Doutor tocou num ponto importante, porque também há um mito de que as pessoas que entram no ambiente hospitalar, elas, né, têm que chegar em casa, já trocar de roupa e lavar as mãos e tomar um cuidado, né? Claro, isso não é mito, mas muitas vezes o paciente está muito mais vulnerável do que a pessoa que entrou no hospital. Não sei se eu estou sendo clara na minha colocação. Há um cuidado que precisa ter com quem vai visitar o paciente, né? Mas não necessariamente para o visitante, e sim para o paciente. Né? Tem gente que acha, eu né, não vou entrar no ambiente hospitalar. Mas essa pessoa está muito menos suscetível do que um paciente que está lá, né? O paciente está invadido, ele está com procedimentos invasivos, né? Ele está com uma veia pega, às vezes está com um catéter urinário, está com a máscara de oxigênio. Então, a invasão do organismo dele torna ele mais suscetível a contrair aquelas bactérias. E o fato de que muitas vezes ele está tomando antibióticos. E o antibiótico, ao contrário do que a gente pensa, ele não previne a infecção, ele facilita para dar infecção, porque ele mata as bactérias boas que a gente já tem no nosso organismo. É mesmo, doutor? Então, o paciente que está tomando antibiótico, é muito mais provável que ele venha a ter uma infecção do que o paciente que não está tomando. Né? Mas então, por que ele toma o antibiótico? Ele toma para tratar depois que ele já está com a infecção. Se ele está com uma infecção, ele tem que tomar para matar aquela bactéria ruim. Certo. Mas só que quando ele mata aquela bactéria ruim, ele mata também as boas. Ele seleciona, né? Sim, entendi. Ele deixa o organismo vulnerável. Né? Por isso que resfriado ou gripe não trata-se com antibiótico. Fica o alerta aqui, né? Porque essa questão da automedicação também é complicada, né? É uma questão assim que a gente tem que mudar hábitos e colocar para a comunidade e próprios colegas, né? Hoje nem toda criança, principalmente agora nesse período aí que estamos iniciando, né, o tempo um pouco mais frio, os quadros respiratórios em criança, você viu, nossa emergência, a pediatria, o setor estão cheios de crianças e a quantidade de vírus respiratórios e a maior parte dá positivo para vírus mesmo, a maior parte não é bactéria. Ao contrário do que muitas pessoas ainda não se dão conta, vírus não se trata com antibiótico. Não adianta. É para bactéria. Exato. Tem alguns vírus que tem antivirais que dá para usar, mas a maior parte dos vírus não existe, é só tratamento sintomático mesmo. Claro, ele pode vir a desenvolver um quadro de infecção bacteriana paralelo ou por complicação, sim, mas a grande maioria não teria qualquer indicação de uso de antibiótico numa infecção viral respiratória. E se você der um antibiótico, você aumenta o risco dele fazer a infecção, não diminui. E indo além, já que o Dr. Rogério fica dando, né, assim... Ele deixa... ele é danado, ele é danado. Ele é o escada, né, não tem o famoso escada. É a questão do Covid, né, o pacote lá, né, o carimbaço que o pessoal usava, aí era azitromicina, cefuroxima, são antibióticos, aí era corticoide, isso é ambulatorial, zinco, vitamina D,
cloroquina, hidroxicloroquina, sabe, assim... Esse arsenal todo. Essa pagelança, que eu diria assim, né? Que demorou, teve um delay para que o mundo entendesse que essas medicações não teriam ação direta para a infecção por esse vírus. Mas isso eu acho que pode ser um outro assunto bem interessante. Pauta, né? Dá muito legal. Agora, aproveitando a presença de vocês aqui, falando ainda do antibiótico, o antibiótico, quando ele não é monitorado pelo médico, feito esse uso criterioso do antibiótico, ele pode também gerar uma certa tolerância do organismo àquela bactéria? A bactéria você pode se colonizar com bactérias mais resistentes, né? Então você perde aquelas suas bactérias que eram bactérias comuns e que o seu organismo já está habituado e que já estão num processo de simbiose com o seu organismo, ou seja, estão ali protegendo o organismo, convivendo pacificamente. Você mata elas e você deixa o espaço aberto. Você nunca vai ficar sem bactérias, vão entrar outras. Agora, quem vão ser as outras, a gente não sabe, né? Então, isso pode ser uma consequência do uso indiscriminado do antibiótico. Exato. Não é que a pessoa fique resistente. As bactérias resistentes acabam. Como você está tomando antibiótico, as bactérias que vão se estabelecer ali vão ser resistentes àquele antibiótico. Interessante. E também tem outro detalhe, né? Muitas vezes é prescrito pelo médico, começou a melhorar, para de tomar antibiótico antes do tratamento acabar. Isso também é um risco, né? Ou não? Olha, eu acho que assim, na medida... Posso responder? Claro. Na medida em que você tem uma definição de infecção, você às vezes suspender o antibiótico precocemente não seria o mais adequado. Por outro lado, também não funcionaria bem você prolongar tempo de antibiótico. E cada vez mais, né, Rogério, a gente sabe assim, o que é comentado e discutido, os artigos, os guidelines, na comunidade científica, a gente trata com doses mais altas em períodos mais curtos. Né? Diferente de antigamente, doses talvez não tão adequadas e tempos mais prolongados. Isso é fermento para bactérias para poderem produzirem mecanismos de resistências e aí ficarem mais difíceis o tratamento de certas infecções, principalmente em ambiente hospitalar, né, doutor Rogério? Sim. Mas naturalmente que o médico é o profissional adequado para definir qual é o tempo daquela infecção. Por exemplo, vou tratar uma infecção urinária por quantos dias? O médico vai determinar quantos dias que vai tratar e o paciente deve seguir. Porque os sintomas, eles melhoram antes da cura. Né? Então a pessoa já vai sentir melhor. Nesse sentido, e aí a nesse pessoa sentido pega e que eu suspende perguntei. o tratamento. Porque muita gente corre pro especialista quando está com dor ou quando tem sintomas que não consegue controlar. Né? E isso é uma maneira equivocada, muitas vezes, de tratar o quadro. Sim. Porque não sabe o que está acontecendo de fato, né? E aí deixa de... E aí acaba agravando o problema. E tem uma outra questão que a gente tem que ficar muito atento, são os efeitos adversos desses medicamentos, né? Então, por exemplo, você vai prescrever um determinado antibiótico, mas esse paciente ele é um renal crônico, mas não faz hemodiálise. Então, ele tem uma alteração da função renal. Eu tenho que ajustar a dose desse medicamento. E muitas vezes passa, né, batido. Ele usa o médico, né, por isso que eu acho que o único profissional que deve decidir Em suma, precisa ter outro exemplo, pessoas portadoras de diabetes, né, doutor Rogério, que eu lembrei agora, e aí tem uma infecção urinária, né, vai para um colega médico, ele vai prescrever um determinado classe de antibiótico. Esse determinada classe pode causar uma coisa chamada disglicemia, alterar os níveis glicêmicos, né? Então, quem avalia isso aí? O médico. Então, ou seja, a intenção que eu tenho a tratar essa infecção urinária, porém, para esse perfil de paciente não é a melhor medicação. Posso, inclusive colocar em risco ele, né, Rogério? Ou seja, o que o vizinho usou e deu certo pode não ser aquilo que pode não ser o adequado para aquele paciente. Adequado para você. Aumentando o risco dele, né? Muito interessante. Olha, a gente está acabando a nossa conversa de hoje, mas o espaço está aberto aqui, a gente já conversou nos bastidores, porque temos outros assuntos aí para tratar, para trazer a pauta do Viva Saúde, né? Mas eu quero finalizar, então, agradecendo, lembrar que, falando de sepse, é possível prevenir, de certa forma, prevenindo as infecções, tomando cuidados, né, com a vacinação, com os hábitos de vida, né? Em segundo ponto, observar, né, sintomas que podem ser ou não sepse, mas a gente precisa avaliar, precisa de uma avaliação criteriosa, e aí os médicos, né, a equipe de saúde sabe avaliar e tem esse protocolo bem definido, né? E eu acho que essas informações foram muito úteis, assim, né, porque a gente
precisa levar isso para as pessoas para que elas reconheçam isso, né? Para que elas também fiquem atentas aos seus sinais, né? Tenham essa percepção. É muito importante, né? Quero agradecer a presença de vocês, dizer que, né, o espaço está sempre aberto, mais uma vez, reforçar isso. E a gente vai ter outras conversas aí, com certeza, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Né? A gente agradece também a você que esteve conosco até aqui, né? Lembre de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. A gente agradece os nossos parceiros, Unicred, Maria Rocha, fica por aqui. E até o próximo Viva Saúde!